Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas que estão nas igrejas precisam conhecer uma palavra que parece que fugiu do vocabulário delas. Estou falando de santidade. Santidade é algo que todos que dizem ser filhos de Deus deveriam buscar sem se cansar. Mas, infelizmente, não é isso que vemos dentro das igrejas. Pessoas que estão dentro das igrejas que dizem ser crentes, ou seja, dizem acreditar em Deus, e dizem até seguir seus mandamentos, apenas estão se enganando dentro das igrejas. Dentro das igrejas são pessoas até que ninguém pode falar nada. Demonstram ser pessoas do bem, pessoas que andam verdadeiramente com Deus no seu evangelho. Mas longe da igreja são o oposto, fazem tudo que a carne tem vontade. Só que eu tenho que te falar algo muito sério que está na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Prestem muita atenção nesse versículo. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém que anda no pecado verá a Deus. Não vai ver. Não tem como. Pergunto, como a pessoa que anda sem santidade poderá querer entrar no reino dos céus? Lá é lugar santo, lugar onde Deus habita. Não dá para brincar com a sua salvação. Pare de se enganar achando que ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está. Essa foi uma pequena introdução para a mensagem de hoje, na qual veremos que o pecado é a falta de santidade. E o pecado e a falta de santidade tem que ser algo na vida do crente que deixe ele envergonhado. Sim, deixe ele muito envergonhado. O pecado não pode ser algo que passe desapercebido, não pode ser algo que se torne natural na vida das pessoas. Prestem bastante atenção nesta mensagem, pois Deus vai falar muito conosco. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui temos duas pessoas que não tinham pecado, que eram inocentes até o dia em que desobedeceram ao Senhor e caíram no pecado. Estou falando de Adão e Eva. Eles, antes de comer do fruto proibido, não sabiam o que era o pecado e viviam nus. Viviam sem roupas e não tinham vergonha de se ver assim. Sabe por quê? Porque não havia sujeira na mente deles. Não havia nada que pudesse os envergonhar diante de Deus. Mas a partir do momento que o pecado entra na vida deles, a santidade que existia acaba. E seus olhos já começam a enxergar de uma forma diferente. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o pecado entra na vida dos dois, seus olhos, que eram santos, começaram a enxergar a maldade. Ou seja, eles enxergaram a sua nudez. Mas o que isso significa, enxergar a sua nudez? Prestem atenção no que vou explicar agora para vocês. Jesus veio a este mundo para nos salvar, para limpar a sujeira que há em cada um de nós. Ele fez isso para nos tirar das mãos de Satanás, nos limpando dos nossos pecados e nos trazendo santidade. Essa santidade veio através do sacrifício feito na cruz, e todos que o recebem como o Senhor de sua vida, recebem de Deus a purificação pelos seus pecados, recebem vestes novas, vestes limpas com a sua santidade. Isso significa que enquanto você está em santidade, seus olhos estão puros e a sua mente está limpa. Mas a partir do momento que o pecado entra e a sua santidade vai embora,
suas vestes ficam sujas. Você começa a enxergar o pecado de outra forma. Vejam o que Deus falou para Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículos do 9 ao 11. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Deus pergunta ao homem: quem contou a você que você estava nu? Ou seja, Deus estava falando para o homem: quem tirou a sua santidade? Se eu coloquei vocês aqui no paraíso e vocês não tinham pecado, quem fez isso com vocês? Quem conhece a história sabe que foi o diabo, através da serpente, que enganou Eva e fez ela comer do fruto e dar para Adão. Então, o diabo é aquele que quer tirar a sua santidade. Ele quer te colocar nu. Depois que você recebe a santidade, ou seja, depois que você é limpo pelo sangue do Cordeiro, você não pode novamente deixar o diabo tirar suas vestes brancas e ficar nu diante de Deus. Você não pode, porque você no mundo espiritual fica totalmente despido. Enquanto você está de vestes brancas, você permanece intocável. Você não pode ser tocado pelo inimigo. Mas a partir do momento que você peca, você está nu diante de Deus e do diabo também. A consequência do pecado dos dois, qual foi? Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Então o Senhor Deus disse: vejam o que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra do qual fora tirado. Eles viviam no paraíso, ou seja, viviam no Éden, onde Deus criou para que o homem vivesse. Mas a partir do momento que perdem sua santidade, são expulsos do paraíso e não podem permanecer na presença de Deus em um lugar santo. Não podem. Lugar onde Deus também habitava com eles. Deus morava ali com eles, no paraíso. Assim somos nós. Hoje nós somos o templo de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. E enquanto mantemos nossas vestes limpas, Ele está morando em nós. Mas a partir do momento que pecamos e ficamos nus novamente, e perdemos a nossa santidade diante de Deus, Ele se retira, porque Ele não vive no meio do pecado. Isso é muito sério, pessoal. Deus expulsou o homem e a mulher do paraíso porque perderam a sua santidade. E vocês acham que Deus poderá deixar alguém entrar no seu reino sem santidade? Pensem, reflitam sobre isso e não perca a sua santidade. Suas vestes limpas são como uma barreira para que o diabo e seus demônios possam te tocar. Com essa barreira, eles não podem te tocar. Sua santidade é a sua veste de entrada no céu. Se você perde sua veste, como poderá entrar lá? Sem santidade, ninguém verá Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom ouvir os Seus ensinamentos. Hoje o Senhor nos mostrou que a nossa santidade é como se fosse uma porta de entrada para os céus. É como se fosse uma marca para podermos permanecer diante do Senhor. Sabemos que o diabo, ele tenta o tempo todo nos tirar da sua presença. Ele tenta nos fazer ficar nus diante do Senhor, ficar sem as nossas vestes. Mas precisamos, Senhor, estar o tempo todo na sua presença. Precisamos estar santos diante de Ti, porque o Senhor diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. E precisamos andar na sua santidade. Não aceitamos nada que é do inimigo em nossas vidas, e por isso te pedimos, Senhor, venha nos ajudar a nos manter com as nossas vestes limpas. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, de toda seta maligna e de toda tentação. Que possamos estar sempre diante do Senhor, limpos, constantes, abundantes, sendo irrepreensíveis por qualquer tipo de coisa que fizermos. Que possamos estar diante de Ti com as nossas vestes limpas. Precisamos disso, Senhor, e por isso te pedimos,
Ajuda-nos, porque o Senhor sabe que temos um inimigo feroz, que fica querendo nos tirar o tempo todo da sua presença. Por isso, Senhor, precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua ajuda para nos manter limpos diante do Senhor. Não nos deixe cair em tentação. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e que essa mensagem tenha falado muito ao seu coração. Ninguém poderá entrar no reino de Deus sem a sua santidade, sem as suas vestes limpas. Coloque isso no seu coração e não suje suas vestes. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.